Saudações a todos, bem-vindos a mais uma aula de matemática durante o período de quarentena. Aula hoje referente à elipse, assunto aí do ensino médio, mais especificamente para o terceiro ano. Bom, a elipse, ela tem esse formato aqui, tá? Ela é achatada, né? No caso eu coloquei achatada em relação ao eixo vertical, que é a ordenada, tá? Mas pode aparecer ao contrário também. O objetivo da aula aqui não é ficar passando muita teoria, e sim fazer exercícios. Mas no meu entendimento é preciso conhecer alguns pontos básicos da elipse, tá? Então, vamos entender aqui. Uma definição: elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano tais que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos F1 e F2, denominados focos, seja constante. Então vamos tentar entender um pouquinho essa definição. Esses dois pontos aqui, F1 e F2, são os focos, tá? A distância da origem aqui, né, que é o centro, certo? O é o centro. Da origem até F2 até F1, a distância é 2C, ou seja, de O até F2 é C. De O até F1 também é C. Então, C mais C, 2C. A1, A2. Este segmento aqui, ó, desse ponto A1 até esse ponto A2, né? Este segmento no eixo das abscissas é o eixo maior, neste caso, dessa elipse que eu estou mostrando para vocês. E o segmento B1, B2, que está na ordenada, é o eixo menor, tá? Quando a elipse tiver este formato, ou seja, se o eixo das abscissas for maior, né, a distância aqui, mexer um pouquinho, né, a distância aqui, se esse segmento das abscissas for maior do que o segmento das ordenadas, nós iremos usar essa expressão matemática aqui, tá? Essa equaçãozinha. E aí só uma observação, né? Como tenho A e B nos denominadores, ambos precisam ser diferentes de zero, tá bom? Mais uma vez, tá? De onde saiu essa equação aqui? A gente aplica alguns teoremas, tais como o teorema de Pitágoras, desenvolve e conseguimos chegar em algumas equações, tá, da elipse. Porém, o foco da aula não é esse, como eu falei, o foco da aula é fazer um exercício, tá bom? Mas é importante entenderem alguns pontos aqui essenciais da elipse. Aqui uma observação, o número E, né? Cadê o E aqui? Você não colocou? Não, não coloquei, tá bom? Esse número E, ele vai ser a excentricidade da elipse, tá? E como iremos descobrir essa excentricidade? Pegando C e dividido por A, ou seja, se eu pegar este segmento C, da origem até o foco, e dividir por A, que vocês podem perceber que forma um triângulo retângulo, esse número E receberá o nome de excentricidade, tá bom? E aí, consequentemente, né, ele precisa respeitar essa restrição aqui, ele precisa ser maior do que 0 e menor do que 1, tá bom? Mas aqui é uma outra história. Se por acaso, tá? Se por acaso aparecer ao contrário aqui, ó, o eixo, né? Vamos supor que B1, né, a distância de B1 até B2 fosse maior do que a distância de A1 a A2, ou seja, vamos supor que ao invés do achatamento da elipse estar assim, estivesse aqui assim, né? Fosse para cima. Utilizaríamos, deixa eu subir um pouquinho a prancheta, esta equação, que para chegar nela é a mesma linha de raciocínio dessa daqui, tá? Mas mais uma vez, pela terceira vez na aula, o foco não é esse, o foco é fazer exercício. Então vamos tentar fazer um exercício. Vamos trocar de lousa. Vou colocar aqui.
Isso aí, vamos lá então. Um exercício pra gente. Determine a equação da elipse de focos F1, 3 e 0. Então, isso aqui é um foco, 3 e 0, certo? Observe que 3 e 0, ou seja, abscissa ordenada. Então, abscissa positiva, tá aqui. E F2 menos 3 e 0. Então, abscissa negativa, tá aqui. Esse é o F1 e esse é o F2. E vértices, que são as extremidades do eixo maior, A1 e A2. O eixo maior é esse aqui, ó, que vai daqui a aqui. Então, ó, A1, 5 e 0, abscissa 5, positivo. Tá aqui, ó, certo? Esse é o A1. E A2, que é esse cara, menos 5 e 0, abscissa negativa, beleza? Então, a gente vai montar a equação da elipse, que é o que eu falei naquele outro papel que estava aqui. Bom, para a gente montar a equação da elipse, vamos analisar este triângulo aqui, ó, tá? Este triângulo aqui, ó, que ele é retângulo em O. A distância daqui a aqui é a mesma distância daqui a aqui, ou seja, é 5. Lembrando lá da definição, tá? Se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, a distância desse ponto até o foco vai ser a mesma de qualquer outro ponto aqui, tá bom? Então, eu sei que esta parte é 5, daqui a aqui é 3, beleza? Então, vamos escrever o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver. Os focos estão no eixo X, certo? Eu poderia colocar OX aqui. Então, vamos lá, o eixo X aqui, ó. Os focos estão aqui. Quais são eles? O A, eu sei que é 5. E C, eu sei que é 3. Vamos lá. O A é 5, certo? Que é essa distância aqui, beleza? Então, vamos lá. E o C é 3, que é essa partezinha aqui. Então, se eu analisar, eu tenho um triângulo retângulo. Daqui, aqui é 3, certo? Para eu usar aquela equaçãozinha da elipse, eu preciso de A e B. E eu não tenho o B, eu só tenho o A, que vale 5. Eu vou usar isso aqui, certo? X² sobre A ao quadrado mais y² sobre b ao quadrado igual a 1. É esta equação que eu iria utilizar. Então, eu não tenho b. Então, eu tenho que determinar o valor de b. Analisando triângulo, retângulo, hipotenusa, cateto, cateto. Ou seja, vamos aplicar Pitágoras. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. A hipotenusa é 5, né? Então, fica 5 ao quadrado igual b ao quadrado, que é o cateto que me interessa, mais o outro cateto, que é 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, igual b ao quadrado, mais 3 ao quadrado, dá 9. Dá para enxergar aí na minha prancheta? Dá. Então, eu vou isolar o b aqui, ó. Vamos colocar direto já. Ó. B ao quadrado vai ser igual, este 9 vai trocar de membro, certo? 25 menos 9, 16. Portanto, b é igual a raiz quadrada de 16, 4. Certo? Então, agora, eu vou pegar o valor de A, que eu já sei, ó, que vale 5, e o valor de B, que vale 4, e irei substituir nessa equação que é da elipse, certo? É o que nos interessa, ó, determine a equação da elipse. Então, vai ficar, vou colocar aqui lá a equação será
x ao quadrado sobre a ao quadrado. Quem é o a? 5, certo? Então, vai ficar 5 ao quadrado mais y ao quadrado, b ao quadrado, que encontrei aqui, ó, igual a 1. Isto vai ser equivalente x quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Aqui é a nossa equação dessa elipse. Bons estudos, pessoal!